Oi, Viu, Tati? voltou. Você colocou na chamada lá, né? Saúde na gestação, tal, não sei o quê. Às vezes o pessoal ficou imaginando que eu ia trazer uma receitinha aqui. Olha, gente, toma isso, toma aquilo. Que bom que não. Não, eu acho que assim, né? É bom falar sobre isso também, né? Porque como nós somos muitos, né? E existe uma multiplicidade de possibilidades, existem muitas formas de se fazer uma mesma coisa, né? Isso foi muito libertador para mim na medicina. Durante uma aula, né, dentro de um departamento da faculdade, a gente via dois professores, né, do mesmo departamento, com condutas antagônicas, assim, né? Um falava uma coisa, o outro falava outra, e você vê o desespero do pessoal em decidir qual linha seguir, né? Eu olhava aquilo e falava, gente, vocês não perceberam que isso é completamente libertador? Por quê? Porque a gente pode achar o nosso jeito de fazer também, né? Se o cara tá fazendo de um jeito que é o contrário do outro, dá certo, né? Então, então, e aí é nesse sentido que eu volto para aquela coisa de você achar uma pessoa, né, um terapeuta, um médico, um obstetra, uma doula, ou qualquer pessoa que você chame para te ajudar no seu cuidado, né, para apoiar você no seu cuidado, de ter muita confiança e sinergia, né? Então, não basta você ir na pessoa que dizem que é o cara que é o bambambam, bam, bam, se essa pessoa não gruda em você, né? Se não rola um matching, né? Com certeza. Não adianta. E tem gente que força a barra, né? Mas não pode forçar a barra com relação a isso. Por quê? Porque dá certo aquilo que faz sentido para você. Dentro de uma faixa de segurança, é claro, você não vai fazer aquilo que é uma estripulia, que não tem nada a ver. Mas dentro de uma faixa de segurança, né? Dentro daquilo que já é clássico, tradicional, estabelecido como segurança, você tem que fazer aquilo que faz sentido para você, né? Então, sei lá, não faz sentido para você fazer yoga, por exemplo, mas faz sentido para você fazer uma caminhada. Faz uma caminhada, então, né? É nesse sentido de não precisa fazer aquilo que é o gold standard, né? Precisa fazer algumas coisas, né? É disso que eu tô querendo dizer. É, eu tenho isso. Eu admiro muito yoga, acho uma prática incrível, e tal, mas eu fiz pouquíssimo yoga na vida. Você pegou um exemplo que tem muito a ver com a minha vida, assim. Fiz assim por opção por um período super curto na segunda gestação e me fez muito bem ali, mas não é a minha prática, né? Para mim a dança e outras coisas me colocam muito mais no meu lugar. Claro, E viver, acho que também é ir se apropriando disso, né? O que que exatamente, é para você, exatamente, né? exatamente. Isso é muito importante. Mas é isso, tem uma coisa das modas também, né? Que guiam muito as pessoas, assim, agora é o Pilates, Então, não é sei o muito quê. louco isso, né? Esse negócio da moda é uma coisa muito louca, né? Porque me remete também àquilo que é a normalidade, né? Todo mundo quer ser normal, né? Todo mundo quer ser normal. Mas normal e moda são conceitos matemáticos, né? Então, por exemplo, quando você pega um comportamento na sociedade, né? Forma aquela curva de Gauss, né? E você chama de normal o que mais se apresenta, né? Que é uma faixa dentro daquela curva. Uma faixa é uma faixa de normalidade que a gente chama. Mas a normalidade, ela é um conceito matemático de conjunto. Ela não fala o que é certo e o que é errado. Ela não traz a informação de que o que é normal é certo. Normal é normal, né? Assim como moda também. Moda também é um conceito matemático. Você sabia, Tati, que moda é um conceito matemático? Moda Não. é uma característica que se apresenta muitas vezes numa determinada faixa, né? Então, por exemplo, dentro do padrão de normalidade, a gente pode ter várias modas, né? Por agrupamento, entendeu? Então, olha só que loucura, né? Você, por exemplo, na curva de Gauss, você, para aquele comportamento, não é normal, não está na norma. Você está nas extremidades. Mas você precisa, porque na cabeça das pessoas o certo é ser normal.
Então, ela precisa gastar energia para sair do estado natural dela para ser normal. E a gente ainda criou uma outra meta, que é, além de ser normal, você tem que estar na moda. Então, você tem que gastar mais energia ainda para estar na moda. Entendeu? Esse tanto de energia que você gasta para sair do seu status de naturalidade, ele deveria estar sendo usado nos seus processos homeostáticos, para manter o seu próprio equilíbrio. Entendeu? Então, se você é uma pessoa que a todo momento sai da sua naturalidade para perseguir ser uma pessoa normal e estar tá na moda, e faz muita força para isso acontecer, não está certo, você vai adoecer, você pode ter certeza absoluta. Vai te faltar energia para manter um equilíbrio no seu corpo. E se você ainda encontra com um terapeuta ou com, sei lá, um profissional que ainda contribui com uma visão segmentada daquilo que é você, por exemplo, você vai no médico e ele te pede uma bateria de exames, não falou muito com você, te pediu um monte de exame, falou para você voltar quando o exame estiver pronto. E aí ele vai analisar o seu exame e vai falar o que você tem a partir daquele exame. Só que aquele exame também é uma foto estática sua. Não coloca você em movimento. É uma foto que bateram de você. Você falou, tirou o sangue e é aquilo lá. Então, por exemplo, se você pega uma enzima hepática que está alterada isoladamente, né? A gente chama isso de achado diagnóstico. O cara não tem queixa nenhuma, mas tem aquela alteração, há quem trate aquela alteração como se fosse uma doença. E vai ver se aquela alteração de fato era uma doença. Às vezes era só um contrabalanceio do seu sistema para, de repente, garantir o bom funcionamento de um órgão mais nobre, que momentaneamente se desequilibrou para sustentar um outro equilíbrio mais importante. E aí você vai ficar tratando uma coisa que não era uma doença, que na verdade era só uma tentativa de homeostase do seu corpo, que provavelmente ia ser momentânea, e você está lá rotulado como uma pessoa doente, tomando um remédio para tratar uma coisa que na verdade estava te protegendo. Isso é Essa é a história da incrível. medicina. É isso, é tomar o retrato de um instante pelo todo, né? Como você Mas é o que a gente faz o começou. tempo todo e não é só na saúde, né, Tati? É por isso que é importante reintegrar a realidade, entendeu? Não olhar só de forma fracionada, tentar juntar o todo, porque é no todo que você vai ter o sentido. Né? Às vezes você Com não vai ter certeza. explicação, às vezes você não vai ter explicação, mas você vai ter o sentido, e o sentido ele é capaz de fazer a mágica. Né? O ritual tem muito disso, né? Os rituais, eles têm essa característica, né, de simbolicamente organizarem algumas coisas, entendeu? Sim. Eu gosto muito do pensamento transdisciplinar, né? Que aí a gente consegue Legal. pegar o que está nas disciplinas, né? Falando em disciplinas, o que está entre elas e o que está para além delas, né? Então é mais do que o multidisciplinar. Eu acho que para tudo na Exatamente. vida a gente precisa ir, né? Olhar isso, a coisa entre Exatamente. as coisas e para além delas. Eu acho maravilhoso e esse olhar também com três pilares que norteiam tudo, que é rigor, abertura e tolerância. Toda vez Claro. que eu começo a brigar muito com uma situação na vida, eu começo a tentar olhar por essa perspectiva, assim, desse tripé, o que pode estar desbalanceado aqui no meu olhar ou na Hum. situação. Eu acho, assim, isso me dá uma pista, muitas vezes, de por onde seguir. Eu gosto muito do que a Ana Tomás traz. Você conhece a Ana Tomás? Conheço, Uma conheço. querida. Ela traz muito essa questão da integridade, né? Com relação a harmonizar aquilo que você sente, pensa e faz, né? O quanto que você trabalhar, né, constantemente nessa integridade ajuda você a reintegrar a realidade mesmo, né? A ter capacidade de como você se oferece muito respeito, porque o movimento de você ser íntegro é um movimento de se oferecer muito respeito, né? Porque se Uhum. você ser capaz de organizar o que você sente, pensa e faz, né? Você precisa se respeitar muito para isso acontecer. E como você precisa se respeitar muito, naturalmente nasce, porque isso é natural, isso é espontâneo, nasce o respeito pelo outro, né? Porque como você vai pedir para que respeitem a sua verdade se você não é capaz de respeitar a verdade do outro?
né? Com toda Então, certeza. então daí nasce a empatia, daí nasce todas essas coisas que favorecem, né, uma vida saudável, né? Que Que é são uma vida derivados em do conjunto. amor, né? De você poder estar num estado pleno de amor e Exatamente, exatamente, exatamente. você olha para todos os Exatamente seus isso. Que tem interessantes. tudo a ver com os Utinanchus. O Utinanchu é assim, tem uma parada muito louca. Chama. Olha para você ver como é louca a coisa do simbólico da linguagem, né? Você vê que tudo isso que é muito essencial não precisa de muita palavra, né? Porque é um conjunto de coisas representadas no símbolo. Então, por exemplo, eles têm uma expressão que é Ichari Bachode. Ichari Bachode é uma coisa tipo assim. Você vê, não tem uma tradução, né? Eu vou ter que contar uma história para te explicar o que é o Ichari Bachode. Ichari Bachode é uma coisa tipo assim, que quando duas pessoas, dois espíritos, eles se correlacionam, eles se encontram, isso é muito quântico. Olha só como é louco. Quando existe uma correlação, quando existe um encontro, esse encontro ele vai ficar marcado para o resto da vida dessas duas pessoas. Então era uma coisa tipo assim, mesmo que a gente se encontre ao acaso, né, esse encontro vai promover a nossa união eternamente, né? Então, quanticamente falando né, quando duas coisas estão correlacionadas, né, quando você pega, por exemplo, dois elétrons e correlaciona dois elétrons, e você afasta esses elétrons, quando você mexe no spin de um, instantaneamente, independente da distância, você afeta o spin do outro também, né? Uhum. É uma correlação forte nesse nível. Então, todas as pessoas que a gente encontra na vida, Tati, a gente faz essa correlação. E a gente está conectado de alguma forma. Então, por exemplo, como a gente é muito correlacionado, inclusive porque a gente tem um trabalho terapêutico junto, né? As coisas acontecem com você, as coisas acontecem comigo, as coisas acontecem comigo, as coisas acontecem com você. Você não tem consciência disso, mas te afeta. Isso vai vir para o seu sistema de algum jeito. Algum efeito isso vai trazer para você. Então imagina o bolo de sensação que a gente não é, né? O bebê é o exemplo disso, né? O bebê é um bolo de sensação que não tem verbo. Ele não consegue expressar o que ele tem. Ele nem conseguiria, eu acho, né? E isso é próprio da característica do sistema nervoso dele, né? O nenê, ele não faz conexões, ele perde conexões Ele é, né? neurológicas. Sim, Ele é uma manifestação, ele é um bloom, entendeu? Ele tá ali, tá tudo acontecendo lá dentro, e conforme as experiências, ele vai vivenciando as experiências, os estímulos, ele vai fortalecendo umas respostas e vai enfraquecendo outras que vão se desligando. Então, o nenê, ele é uma explosão de sensações, né? E isso é muito louco, né? A gente imagina que é o contrário, né? A gente imagina que o neném vai formando experiências, mas não é verdade, né? Ele vai moldando as experiências dele, né? E vai perdendo algumas conexões. tanto é que o desenvolvimento do bebê é do global para o específico, né? Ele é todo Com certeza, global, na maneira como ele se movimenta, na maneira com como ele certeza. está, e aos poucos ele vai amadurecendo e os movimentos vão se detalhando, né? É exatamente esse o caminho. Isso tudo que E você é por explicou, isso, super legal, que você falou do spin e tudo, eu falava para os meus alunos adolescentes, quando eu queria explicar um pouco isso, eu chamava de teoria da piscina. É assim, a gente pode estar numa piscina enorme, você está lá do outro lado, não está nem me vendo, está prestando atenção em outra coisa. Eu mexi numa aguinha aqui, a ondinha vai mexer e de alguma forma vai chegar até você e vai reverberar em você, né? E aí é isso eu aí, cara. vi a Laura Gutman, né, que é uma terapeuta argentina que eu já li bastante, curto, que ela fala que quando está, não com essas palavras exatamente, claro, mas que quando a relação entre a mãe e o bebê está acontecendo, né, quando a mãe está conectada e essa relação libidinal mesmo, né, da mãe com o bebê tá fluindo, é como se eles estivessem juntos dentro de uma mesma água morna e que ela é capaz de Com entender certeza. inteiramente o que ele está sentindo, né?
Estou aqui falando Com sobre certeza, tá? psicólogo, para quem talvez não me conheça e está ouvindo, mas é mais ou menos por aí que eu sinto e vejo também. Com certeza absoluta. Também sinto isso. Né? É. Tem mais pergunta aí, Tati? Alguém escreveu alguma coisa. A Márcia é uma queridíssima. Sobre os bebês de 0 a 6, com o isolamento, vocês acham que as crianças vão perder algo nessa questão de interação social? Minha fala que minha mãe fala que a neta vai estranhar ela. Fala, Márcio. Vai nada. Vai nada. 6 meses de idade, essa criança, ela nem sabe quem é ela, quem é a mãe, quem é a teta. Vai nada. Fica tranquila. Não vai perder nada, Márcio. É, não vai perder Lá com nada. você, o pai em casa. Vai perder se vocês ficarem com medo de que ela perca. Aí vocês vão impregnar ela desse medo, aí ela vai perder uma coisa que ela nem sabe que ela perdeu. Porque ela não perdeu, mas ela vai acreditar que ela perdeu. Essas coisas são muito loucas, né? Porque essa coisa da maçaroca, do sistema nervoso, é, ela é geradora de algumas. Quando existem traumas nesse momento, que é um momento não verbal, é muito difícil de acessar, né? Porque como depois a gente cresce só pensando verbalmente, né? Não sentindo, mas só pensando, tentando aliviar a mente, criando uma historinha com começo, meio e fim, né? Porque aí parece que a mente relaxa quando a gente consegue fechar esse ciclo. Tem coisas que acontecem ali que não vai ser desse jeito que a gente vai resolver, né? Não vai ser fechando ciclo nenhum. Por isso que é importante as terapias corporais, né? E as terapias sinestésicas, que eu acho que elas dão muito mais conta disso, do que desse processo de ressignificação, né? Do que o verbo propriamente dito, né? Eu acho que é tão difícil, deve ser, acho, né? Não sou psicólogo, estou falando aqui de achismo mesmo, tá, gente? Eu acho que deve ser tão difícil de acessar isso daí. Então, de forma que eu acho que, no final das contas, quem oferece o significado do trauma para criança pequena como essa, somos nós que ficamos repetindo essa história para eles o tempo todo. Que nem ciúmes de irmão, né? Que nem ciúmes de irmão. Estava conversando isso com a Gabriela hoje. Ciúmes de irmão é uma coisa que a gente alimenta, né? Porque o neném tá na barriga, todo mundo já pergunta, já tá avisando pra ele que vai chegar outro nenê, porque neném tem esse não, calma, a gente falava assim com o Haru, né, na barriga. Calma, por quê? Não, o neném vai chegar, né? Mas você sabe como que é, bom, mas vai ser o que vai ser, não vai ser o que eu vou oferecer pra ela. Deixa ela tirar a conclusão do que ela tá sentindo pelo irmão. Agora, se eu ficar todo tempo falando pra ela que ela tem ciúmes, que ela tem ciúmes, que ela tem ciúmes, né? Por que a gente estava conversando isso hoje? Porque, meu, eles brincam aqui em casa, Tati, loucamente o dia inteiro. O dia inteiro junto, brincando. Aí hoje a gente sentou, ele tava tomando café, pô, que legal os dois, né? Eles brincam pra caramba, menina, menino, né? Não sei o que, todo mundo fala tanto, né? Aí a Gabriela falou assim, mas é porque a gente não ficou noiado também, né? Ela lembrou a gente, me lembrou, né? A gente não ficou noiado de ficar oferecendo para eles o Uma perda de significado. território, né? Assim, isso acho que faz muita Exatamente, diferença. exatamente. Então a gente começou a falar do nenê quando ela começou a ver a barriga. O que que tem aí dentro? Vai vir irmãozinho. Não ficamos avisando ela que ia vir irmãozinho. Ela não é tonta, ela tá vendo uma barriga crescer, né? Aí ela participou do parto, viu o Haru vindo, né? Ajudou a cuidar quando era pequenininha, como se fosse um bonequinho, e aí foi. Agora eles são super amigos aí, e pronto. Se você perguntar, tem ciúmes? Eu vou falar, não tem ciúmes, não, porque a gente não permitiu que ela acreditasse que isso pudesse acontecer com ela. Legal. Aqui em casa aconteceu uma coisa muito louca, que toda vez que eu ficava grávida, né, primeiro a maior, depois os maiores, eles sabiam, assim, eles vinham me falar, mamãe tem um bebê na sua barriga, né? Essa relação das crianças também com o mundo sensível, eu acho extraordinária, assim, aconteceu todas as vezes que eu engravidei. E aí também, né, porque a gente leva uma vida muito
muito peculiar também, né, Tati? A gente está numa cidade com pouca violência, né, com muita natureza, mesmo as nossas propostas de trabalho, elas, de uma certa forma, elas incluem as crianças, né? Aqui a gente tem a pousada, a gente mora na pousada, eles estão com a gente o tempo todo, né? Eu já tive experiência de ter consultório em casa antes, né, com a Hannah pequena, e era super gostoso, porque ela transitava no meio dos pacientes, e às vezes até ajudava a tirar as agulhas e tal. Então, sempre foi uma experiência, a gente sempre teve esse ímpeto de ter as crianças muito próximas da gente, mas nem todo mundo tem essa possibilidade ou tem o ímpeto para esse tipo de vida. Tem gente que é urbano mesmo, tem gente que é workaholic, né? Então, isso atrapalha na criação de uma criança? Na minha opinião, não. Atrapalha se você se sentir muito culpado por ser quem você é, né? Primeira coisa, você precisa de saber se você é isso mesmo. Você é um workaholic? É isso mesmo? Ou você foi levado para isso, não é feliz fazendo o que você faz, né? Então, a partir do momento que a gente consegue entender quem é a gente, se oferecer, se respeitar, oferecer esse respeito, né, de ser quem a gente é e oferecer isso dignamente para os nossos filhos, né? Então, eu sou uma pessoa que trabalho muito, não vejo problema nisso, né? Me realizo nesse trabalho, é onde eu ganho a minha fonte de disposição. Não estou falando de grana, estou falando de me manter energeticamente sustentado para fazer aquilo bem e de forma íntegra e tal. O teu filho te escolheu assim, entendeu? Então, seja verdadeiro e ofereça essa verdade para ele, sem tentar compensá-lo por uma coisa que dizem que é o ideal de ser um pai ou uma mãe. Porque o pior de tudo é a compensação. Eu me O pior identifico de muito tudo. com o que você fala, inclusive, porque eu me sinto essa pessoa que trabalha muito, que ama trabalhar. Meu trabalho, para mim, tem um sentido muito de missão, assim. Eu sinto um alinhamento, então, assim, que eu estou trabalhando, eu sinto que reverbera na qualidade Então, da vida da Tati, minha família em termos muito amplos, né? Porque eles sentem que tem uma verdade nisso e eles estão participando disso, entrando e saindo, atravessando o tempo inteiro, né? não, eles se alimentam dessa verdade. É muito importante, porque aí assim a gente cria seres humanos, a gente não cria seres artificiais. Você entendeu? A gente cria seres humanos quando a gente oferece a nossa verdade, a nossa humanidade para as crianças. Então, o pior de tudo não é passar pouco tempo com o filho, né? O pior de tudo é o pouco tempo que você passa com ele, você passar se sentindo culpado e tentando compensar ele de alguma coisa, porque a criança se ressente dessa compensação. Porque quando a gente tenta compensar, eles sacam que parece que tem alguma coisa que está faltando, entendeu? E eles ficam trabalhando na falta, porque é muito mais fácil trabalhar na falta do que trabalhar na... Eu sempre esqueço essa palavra, mas tudo bem. Do que trabalhar na abundância. Eu recomendo muito o filme Criança, Alma do Negócio. Não sei se você já Ai, viu, tem um demais, conheço, conheço. Incrível. que fala um tanto dessa compensação material, né? Tem uma cena que mostra uma menina com um armário assim. Ela tem acho que 5 anos e ela tem 32 pares de sapato. E que a mãe Então, mas, conta o quanto ela compensa, tenta compensar materialmente por toda a ausência e tal. E você vê que aquilo não compensa, né? Que as faltas estão todas lá. mas essas compensações elas não são necessariamente materiais também, né? Elas podem ser compensações psicológicas, que é pior ainda, né? Na minha opinião, né? Que é bem pior, né? Essas relações de codependência negativa, elas são muito tóxicas, né? Sim, E, e produzem muitas aberrações. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, na realidade. sim. Então, a gente ser verdadeiro com a gente mesmo, né? Isso é muito importante. É isso que nutre os nossos filhos, né? É essa verdade. Pois é. Oi, Paloma, oi, Carol, queridas, estão chegando aí, dando um oi. Eu acho que a gente podia ver se alguém quer comentar ou perguntar mais alguma coisa. Perfeito, Tati. Vixe, o Manuzinho está acordado ainda aqui, acabei de ouvir que ele está dando uma chilicada. Estou terminando. Vem enxericar aqui, Manuzinho, seu lindo.
essa coisa élfica, loira, maravilhosa. Ai, pois é. Tá, aqui em casa o que tá pegando é muito o horário, assim, porque eu tenho uma tendência super já a puxar o ritmo para mais tarde, e acaba que, né, envolvo, né, todo mundo acaba seguindo esse fluxo do acordar tarde, dormir tarde, não, né, acho que isso é bom também para mostrar o quanto a vida não é propaganda de margarina, né, gente? Aqui tá tudo Ô, assim, Tati, sabe uma coisa muito louca do ser humano? é, A coisa mais louca do ser humano é que a gente fica muito se cobrando coerência, né? A gente se cobra ser muito coerente, né? Quando a coerência ela não é própria do ser humano, né? Porque nós somos seres conjunturais, né? Então, como nós somos sistemas abertos, né, orgânicos, a gente sofre influência do meio e a gente se transforma com esse meio, né? E às vezes, a depender do meio que você tá, você se transfigura até, né? E às vezes a gente fica forçando a barra tentando ser coerente, né? Tentando forçar uma coerência e essa coerência às vezes ela atrapalha a integridade, né? Porque a depender do ambiente que você está, a sua ação íntegra, ela talvez seja muito antagônica de quando você está na sua CNTP, né? Nas suas condições normais de temperatura e pressão, né? E você precisa tomar atitude íntegra, você não pode tomar atitude coerente, né? Porque senão você vai falhar. Você vai falhar. Você não está seguindo o seu coração, então você vai falhar com certeza absoluta. Que é uma outra coisa do Uchinanchu, né? Que é o Nankuru Naisá. Quando você age com coração, com coragem, né? Coragem é isso, ação do coração. Quando você tem essa integridade, você pode viver bem, tranquilo, Ê, porque tudo vai dar certo no final, entendeu? Ô, Manu, saudade de você, hein, seu pequeno. Como que você tá? Eles crescem muito nessa fase, né? Eles crescem muito nessa fase, né? Tipo, 6h30, acho que desenho por hoje chega, né? chega, né? Chega, né? Eu vou te devolver sua mãe aí, tá bom? Manu, ô, Guga, querido, seu lindo, saudade de você, mano. Tá fazendo um puta trabalho legal, viu, queridão? Bom, mandar um beijo para a Aline também aqui da ilha, que viu a gente, mandou aqui um amo vocês, linda, todo amor para Legal. você também. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Eu vi a Legal. Carol falando como faz para acertar o horário, não desencana, não precisa nem responder, né? E estamos juntas, Carol, só te digo isso. O Maurício agradecendo os conhecimentos compartilhados. Obrigada, Maurício. Obrigada, gente. Márcio, brigadíssima, querido. Foi um prazer muito Eu que te grande falar com agradeço. você. E vamos lá, vamos Obrigado. falando outras vezes e sempre. Eba. Tati, obrigado pelo convite. Espero que. Quer dizer, não espero nada. Não. Eu quero que as expectativas todas se explodam, na verdade. O que a gente trouxe foi o que estava no nosso coração. Eu acho que. E é assim que eu acho que a gente tem que levar a gestação, né? E o parto, e o puerpério com muito amor, com muito acolhimento, com muita sinceridade, né? Com muito carinho e com muita verdade, né? Procurem profissionais que vocês sintam que reverbera, né? Isso é o mais importante. Com Melhor que qualquer certeza. titulação aí, seu bambambam, não sei as quantas. Tá bom? Isso aí. Então é Adorei o isso. encerramento. Foi ótimo também. Beijo, Sem Tati. Obrigado, expectativa. querida. Beijo até, Tchau, querido. Manuzinho. Beijo. Dá tchau. Não sei, tá?